Turma, novamente, boa noite. Tá? Eu estou muito feliz de verdade por você estar todo mundo aqui participando. Tá? Todo mundo tranquilo, tá? Todo mundo evoluindo. Isso é muito bom. Tá? Ah, na aula passada, nós finalizamos a quarta e última apostila da questão teórica. É claro, nós vamos ter várias teorias ainda, só que as teorias nós vamos estar aplicando mais. Assim, essas quatro que nós vimos, também vamos estar aplicando durante o curso, durante a vida toda. Né? 80% mais ou menos do conhecimento das apostilas. Tá? O restante nós vamos também aplicar as teorias na parte prática. Isso vai facilitar bastante, tá? A nossa vida, né? Entender como é que funciona, como que é a nossa estrutura. E isso vai facilitar bastante nosso dia a dia. Tá? No caso da aula de hoje, o que nós vamos fazer? Coloquei duas pautas a princípio. A correção de questionários, falar um pouquinho, né, dos questionários, tirar dúvida, aquela coisa toda. E a pauta 2 aqui é a organização dos computadores. Essa questão aqui de organização dos computadores, ele também é bem legal, bem light. Tá? Então ele vai vou colocar uma forma que todos nós vamos entender, né? Vocês vão entender que é bem legal. E quando nós passamos a compreender a estrutura, vocês vão ver que é muito fácil, é muito bom para trabalhar, tá? Bom, eu vou começar aqui primeiro a falar pelos questionários. Não, melhor, perdão. Antes de falar de questionário aqui, pessoal, quem pode até se manifestar aqui pelo chat, que é essa sua primeira live comigo aqui. Né? Quem são os nossos novos colegas, que eu estou empolgado. Né? Carlos, muito bom, cara. Parabéns, seja bem-vindo, viu? É isso aí. Né? Matheus, que bom. Né? Beatriz, parabéns, Beatriz. Né? Precisamos de bastante mulheres no mundo da tecnologia, viu? É uma área que dá dinheiro. Pessoal, tem mais alguém aqui por enquanto? Né? Então temos aqui o Carlos, né? O Matheus, a Beatriz. Tá? Só reforçando aqui, é, no caso, Beatriz, Matheus e Carlos, vocês já entraram na nossa sala virtual de OIM? Beatriz sim, Matheus, Carlos sim. Entrei, sim. Entrou, Matheus? Entrei. Ah, beleza. Tá? Aí vocês vão ver lá, né? E que lá no ambiente nós temos alguns fóruns de participação, tá? De apresentação. E temos lá o conteúdo das apostilas, tá? Só reforçando, temos apostilas, todos são parecidos. Apostila 1, depois eu tenho essa apostila 1 que está em PDF. Eu tenho ela também em forma de livro digital, para facilitar mexer no celular. Eu tenho a live gravada também, tá? Então, assim, tudo que nós conversamos, tiramos dúvidas, além de estar lá na apostila, de forma técnica, também está explicado aqui nas nossas lives. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, mandem mensagem também, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Eu não sei se foi a Beatriz que mandou mensagem para mim hoje à tarde, né? Foi outro, né? Não lembro agora, teve uma aluna. Ah, foi você, né, Beatriz? Que bom. né? E você mandou mensagem, né? Então, assim, eu já fui orientando, porque eu não quero que ninguém se perca, tá? Então, aqueles que desistiram, que pena que desistiram, né? Que estão perdendo o ouro. Né? Pessoal, o mundo da tecnologia, sempre, quase todas as minhas aulas eu falo, paga muito bem, viu? Mas você tem que ser bom, tá? Tem que ser bom. Muitas pessoas vivem reclamando, não tem emprego, não tem emprego. Aí chega lá, as empresas, não está qualificado, né? Aí como é que fica? Né? Bom, Tom, então eu vou falar primeiro aqui a respeito dos questionários, tá? Então, nas quatro apostilas que eu coloquei, então no final de todas elas, tá? Nós temos os questionários. Então, aqui por parte dos questionários, eu vou estar respondendo aqui com minhas palavras, né? Claro, vai facilitar, né? Ah, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou partilhar aqui a tela no primeiro, que vai ajudando.
Que aí vocês vão estar todo mundo seguindo a mesma linha de pensamento. Deixa eu ver aqui. Isso não está muito bom. Acho que está bom. Pessoal, tá dando para ver todo mundo aí? A tela do questionário? Tá? Assim, Sim. Ah, beleza. Então, eu vou falar do questionário primeiro aqui. Pessoal, só lembrando, esses questionários aqui eu criei, tá? Eu inventei eles aqui para ajudar, né? É uma forma desses questionários, eu tentei colocar e abordar todo o conteúdo da apostila através desses questionários. Isso não quer dizer que vocês têm que estudar somente pelo questionário, não, tá? São apenas algumas perguntas mais específicas. Outras partes mais técnicas estão dentro da apostila também, tá? Mas de qualquer forma, assim, do conhecimento que vocês vão usar normalmente, tá? Ah, turma, então falando aqui primeiro, o que nós temos? Exercício de fixação aula 1. Aí a questão número 1 aqui. O sistema da computação é constituído por quantos itens e quais são eles? Né? Pessoal, lembrando que o sistema da computação é aquilo que a informática precisa para existir. Tá? Então, para a informática ela existir, ela precisa de três coisas. Caprichei nada, Edgar. Você vai ver na prova. O senhor está falando assim para responder? Oi? O senhor Primeiro está falando questionário, a questão 1. em três partes, né? É o hardware, software e peopleway. Isso. Rapaz, essa menina é ninja, viu? Pessoal, cola aí com a Cristina, viu? É isso aí. professor, uma sugestão. Professor, licença, uma sugestão. Por que o senhor não faz uma pergunta para alguém estar respondendo? É bom que todo mundo participaria. Boa. Ficaria mais dinâmico. Ótimo. Sugestão. Não, eu gostei da sugestão. Esse aí já tá postado lá, professor, na sala virtual já? Tá, não, tá tudo lá já. Tá tudo tranquilo. Tá? Ótimo, beleza. Pessoal, então faz o seguinte, eu vou fazer a pergunta aqui em cima e alguém vai me respondendo, então. Vou respondendo. Pessoal, com suas palavras, o que é hardware? Vamos lá, gente. Isso é fácil demais. Parte física do computador. Ia falar isso. Isso. Mas tá certo, gente, para falar mesmo, viu? Ó, é bom que fica mais dinâmica a aula. Aí é mais dinâmica eu passo para outro conteúdo. Pessoal, o que é software? Eu respondi assim: conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. Programa, rotina ou conjunto de instruções que controla o funcionamento de um computador. Suporte lógico. Rapaz, Ou simplesmente parte lógica, né? Edgar, você é advogado? Não. Deixou bem amarrado, hein? Tá certíssimo. Eu li também, né? Software é a parte lógica, né? São todos os programas de computadores. Perfeito. Pessoal, a informática é a ciência que estuda o quê, gente? Ciência que estuda os meios de armazenamento, transmissão e processamento das informações, tendo como seu maior propulsor e concretizador um equipamento eletrônico chamado computador. Ok. Né? Mas você pode, nesse caso, Edgar, até reduzir um pouquinho. O sistema. Resumir, né? Resumir. A informática é a ciência que estuda os meios de armazenamento, processamento e transmissão das informações. Pessoal, qual é o nome do primeiro computador que existe, foi descoberto, foi inventado? Máquina de última geração com o nome Abaco. Isso! Cabra bom, rapaz. Não, nesse caso é o Abaco, é o primeiro computador. Ele é novinho, tem só uma média de 2.000 anos, 2.500. Né? Perfeito. Aí depois do Abaco, nós temos, né? Na Segunda Guerra Mundial, começou a história dos computadores eletrônicos. Olha só, eletrônicos. Né? Cite o nome da primeira máquina. Aí vai vir na resposta do Cleilton. Que é o ENIAC. Todo mundo concorda com o que o Nick falou? Cleilton? Sim. Tô certo. Sim. Beleza. Pessoal, no decorrer da história dos computadores, o que fazia diferença era a tecnologia usada
na construção desses equipamentos. Então, olha só, no decorrer da história dos computadores, o que fazia a diferença era a tecnologia usada na construção dos equipamentos. Tá? Pede-se o seguinte, quais foram os componentes que contribuíram para essa evolução? Qual era o nome dos componentes eletrônicos usados na construção dos nossos computadores? Quais são? Era válvula eletrônica, transitor e chip? Isso. Muito bem, perfeito. É isso aí. Então, válvula, transistor e os chips, né? Pessoal, o que são chips? Pastilhas semicondutoras. Isso. Vocês podem falar circuito integrado. E tem para nível de curiosidade aqui, gente. Tinha um tempo atrás aí, alguns anos. Hoje o cara é senador, né? O tal do Isalci. E parece que me tinha falado que tinha um projeto, um acordo do GDF com uma indústria indiana de abrir aqui em Brasília, acho que era no Lago Oeste, ou era no Polo Tecnológico, uma fábrica, né, de produção de, acho que era de processadores e semicondutores. Os semicondutores são, no caso, os chips. Né? Pena que parece que não andou para frente, não surgiu, mas se viesse para cá, nossa, nós íamos produzir tecnologia de ponta. Sem contar a quantidade de emprego que ia gerar para a gente aqui. Mas, né, Deus abençoa. Pessoal, o que é um computador? Com suas palavras, é bem fácil isso aqui. Uma máquina capaz de processamento de dados? Ótimo, sim. É. Posso responder, professor? Pode ir. Todo dispositivo que tem a capacidade de computar alguma coisa. Certo. Certo? Certo. E computar é o que mesmo? Computar, Calcular. entende? Processar alguma coisa, processar Calcular. informações. Isso. Né? Certo. Cleilton, esse aí vai, o microcomputador já está respondendo antecipado, é? Pessoal, microcomputador, né? Acho que o Cleilton já tá lá na frente, cara é ninja. O que é desktop? Isso aqui é fácil demais. Computador de mesa. Computador de mesa. Laptop. Computador é um computador que leva no colo, né? Tipo assim, colo. Isso. Pelo menos portátil. Perfeito. Pessoal, e palm top ou handheld? Acho que todo mundo tem. Celular. Isso. Só lembrando que para ser um palm top, ele tem que ter duas coisas, tá? Ele tem que ter o hardware e um sistema operacional instalado dentro dele. Continua a brincadeira. Pessoal, o que é mainframe? É um supercomputador. Que Isso. tem a capacidade de processar coisas maiores, dados maiores, informações. Ótimo. Perfeito. Tá? E ele é grande em tudo mesmo. Alguém teve a curiosidade de entrar na internet, de pesquisar imagens, vídeos? Sim, eu já vi. Já pesquisei. Máquinas são gigantes, hein? Muito. Essa aqui eu coloquei para ilustrar. Gigantes e caras, hein, professor? Geralmente são alugadas essas máquinas para os bancos. Ah, entendi. Tipo um aluguel. Atualmente, uma das maiores é a da Google. Oi? Atualmente, uma das maiores é a da Google. Ah, sim. Perfeito. O Brasil aqui nós temos um supercomputador. Que foi inaugurado, acho que foi esse ano. Né? Pela pesquisa. Só no seu nome até o presidente, né? Nosso presidente foi lá na inauguração. É uma máquina violenta para fazer cálculos. Né? E está chegando na época também, na época não, a era dos computadores quânticos, né? Mas isso aí já é lá na frente, né? É coisa de louco. Pessoal, e vamos lá. Turma, quais características de um computador de primeira geração? Um deles era porque eles eram muito grandes, professor? Isso, o que mais?
Alto consumo de energia. Isso. E qual é a principal característica dele? Isso, Davi, muito bem. Isso, uso de válvulas. Pessoal, e os computadores de segunda geração? Utilizavam transitores. Isso, os transistores. Né? Eu peguei essa característica principal, já ajuda O tamanho era menor e era mais rápido. Isso, é bem menor. Comparado ao NA aqui, era bem menor. Né? Pessoal, terceira geração foi aquela nossa revolução. Possuíam chips, Isso. Chip. tinham tamanho médio, menor. Isso. Médio menor passou a utilizar nova tecnologia de circuitos integrados, né? Pessoal, quais as características do computador de quarta geração? Domínio da tecnologia dos circuitos integrados, dos semicondutores, que são chips. Os seus processadores atuais utilizam de 22 a 30 milhões de transistores integrados, pastilhas, de silício e... Isso. Mas assim, mas a principal característica que destaca, para completar a resposta, é a adoção da tecnologia nos chips do VLSI. Lembra aquela tecnologia do chip que eu falei? Que é o chip, vou colocar até aqui no chat. Chip VLSI. Essa é a arquitetura que passou a utilizar nos chips. Isso, né? Só que a gente pega esse prende aqui, ó. Mas no VLSI, né? Na apostila tem o significado dessa sigla. Então, porque aí surgiu o quê? A nossa quarta geração. Vou passar aqui. Me passaram cola errada, professor. Foi. Cobra um lanche. Rapaz, eu tô sentindo que tá faltando uma folha aqui no meu. Professor, acho que é o primeiro exercício de introdução, não é não? Não. Não tem 31 exercícios? Pois é isso mesmo, que eu tô vendo que só tem 20 questões aqui no meu. Não, então, tem uma primeira com 31 exercícios. Então é esse aí mesmo. Ela começa com qual é a diferença entre sinal analógico e digital, quais os sistemas numéricos, Eu acho que... o que vem a ser o clock. Não, esse aí é apostila 2. Essas questões? Essa aí é a apostila 2 que a gente vai falar agora. É porque eu coloquei aqui a apostila resumida, ó. Aqui tá faltando também. Quer ver? Falta aqui o computador de quinta geração. Mas eu vou completar aqui, pessoal. Qual é a característica quais são as características principais dos computadores de quinta geração? Eu comi ali o questionário, vou dar uma olhada depois. Lembre que nós temos 5 gerações de computador. Válvula, transistor, chip VLSI e faltou o outro computador que usa o quê? Vocês podem constar até a apostila aí. Eu vou fazer aqui, eu vou subir aqui, ó. Aqui, pessoal. Quinta geração. De 93 até hoje. Trocou a tecnologia VLSI pela tecnologia ULSI. Né? Significa ultra larga escala de integração. Né? Então, ultra, né? Escala larga de integração. Então, é isso aí, Davi. Né? Então, utilizando essa tecnologia, que são os computadores de quinta geração. Pessoal, só lembrando
Estamos falando até agora, respondendo questionário, falando sobre a geração dos computadores. Então, temos o quê? 5 gerações, tá, de computadores. Eu vou parar essa apresentação aqui e vou entrar no questionário 2, tá? Parei aqui. Questionário 1 eu posso até fechar. Agora eu vou para o questionário 2. Tá? Olha só. Chegar aqui no finalzinho. Que é o de 31 itens. Essa aqui é fácil demais. Aqui. Eu vou compartilhar a tela. Pessoal, quando eu carregar, vocês me dão um ok aí para só ver se tá todo mundo visualizando o questionário. Beleza. Então vamos lá. Turma, qual é a diferença entre o sinal analógico e o digital? Vamos lá. Alguém pode se manifestar, pode falar no microfone, digita. Para facilitar, eu dei a ideia do peixe. A diferença entre o sistema O sinal analógico de e digital. transmissão o sistema de transmissão analógica é um sinal emitido que não possui, não tem tratamento, né, nenhum, Isso. Uhum. e chega com interferências, né, e ruídos. Isso. Mas o outro tem tratamento, né, o analógico ele passa por um processo de tratamento. Perfeito. Então, até de uma forma mais resumida, né? É que o sinal analógico ele não tem tratamento e sofre interferências e ruídos, e o sinal digital é livre de interferências e ruídos e recebe tratamento. Perfeito. Pessoal, quais são os sistemas numéricos mais utilizados pelo computador? É o sistema binário. Isso. Tem mais um. É o 01, não, né? Não, 01 é binário. Já é binário. Decimal né? e binário. Oi? Decimal e binário. Não. Decimal é por nós humanos. É pela máquina. A máquina é binário e tem o outro. Tem naquela tabelinha que eu coloquei lá dessa apostila, que tem o binário e o Sistema numérico e binário. é o hexadecimal. Isso aí, Davi. Lembra que eu falei? Decimal porque tem 10 algarismos, né? Do 0, de 1 até o 9. O hexadecimal, ele atende, além desses algarismos aqui, ele tem da letra A até a letra F, que são 16 dígitos, que é o hexadecimal. Tá? Fiquem tranquilos que vocês vão aprender com o professor Tadeu transformação de bases numéricas. Já começaram ou ainda não, gente? Na próxima aula, o professor falou que já iremos começar. Olha só, tá vendo uma matéria ligando na outra? É isso aí. Eu quero ver vocês transformando de binário para decimal, de decimal para hexadecimal, tá? Então, o hexadecimal, ele é utilizado para as unidades de armazenamento, mais. E o binário, transmissão de dados. Pessoal, continuando. Pessoal, o que é clock? É a transmissão de dados entre o receptor e o transmissor? A transmissão, poderia também, mas falta uma coisinha aí. Então não sei. Vamos lá, gente, completa o questionário, a resposta da Cristina. Sinal usado Controlador para de dados sincronizar entre o receptor e o transmissor. Você, Ariane, o que você estava falando? Não falou uma coisa? Esse é um sinal usado para sincronizar o transmissor com o receptor. Isso, Isto é, para informar ao receptor que um dado está sendo transmitido. isso. Falando numa forma mais simples para a gente, é a velocidade velocidade, o sincronismo dos equipamentos eletrônicos.
No caso, lembra do nosso processador que eu fiz um desenho? Eu coloquei um exemplo aqui. Core isso nem existe. 7, 5.2 GHz. Vocês lembram aqui que eu coloquei? Aí eu tenho aqui, ó, 5.2 GHz, que é o nosso clock. Tá? Sei que vocês vão enjoar de mexer com clock, ainda mais que vai formatar computador. Vai formatar, vai comprar computador, vai dar suporte. Tá? Não é só com processador não, né? Memória e outras coisas. Pessoal, qual é a função da CPU? Essa é boa. Pegar dados, processar dados conforme a programação prévia de desenvolver o resultado. Perfeito. Pessoal, alguém pode me falar quem é CPU? Processadores? Isso, processadores, muito bem. Tá? Quem tem que falar, confundir CPU com aquela caixa de metal é o seu concorrente, não esqueçam disso, tá? Aí, o seu concorrente pode falar que o gabinete é CPU. Gabinete, é engraçado. Uma coisa que eu acho legal é que quando a gente aprende um pouquinho de conhecimento, você vai colocar e só fica eu achava. contando. Né? O professor também achava que o gabinete era CPU, Isso. quando eu não conhecia nada. Não, você vai ficar ninja, Lili. Eu tenho certeza disso. Turma, quantas gerações de processadores nós temos? Olha que legal. 7. Não. 5? 8. É 8, isso. Isso. Temos 8 gerações de processadores. Por favor, não confundam gerações de processadores com geração... Com gerações de computadores. Isso. E também... Eu confundi, foi por isso que eu falei 5. Não. Né? E também para não confundir com a geração dos processadores Core da Intel. Tipo, agora vi na TV, em propaganda, que estão agora na 10ª geração dos processadores Core 10, Core 9, Core 5, Core 7. Isso é a evolução de um modelo deles. Tá? Mas o processador em si, as características desse processador da Intel, está na 8ª geração. Tá? Se for para a 9ª geração de processadores, aí provavelmente ele vai sair lá da sua característica que é 64 bits e vai passar a existir o que? De 128 bits. Eu não conheço nenhum local que existe esse processador ainda. Né? Se lançaram, não estou sabendo. Continuando. Turma, o que é memória RAM? Vamos lá. Memória RAM é fácil. Com suas palavras, né? Do jeito que vocês entenderam, né? Ou se tiver anotado. Circuito eletrônico que permite a escrita e a leitura de dados no seu interior? Tá certo, você falou bem técnico, tá certo. Uhum. Alguém mais tem alguma outra resposta? Assim, outra resposta que eu quero dizer assim, é responder do forma que você entendeu. Vocês lembram que eu comparei a memória RAM com o objeto do mundo real da escola? Quem lembra? Biblioteca. Não. Sim, perfeito. É a Biblioteca. Sala de aula. É só associar. Porque quando a gente fala leitura escrita, é onde está ocorrendo o quê? O processamento das informações, que lá a informação vai trocando. Então, escrita, carga para memória, lê, né, grava, toda essa questão, leitura e escrita. Pessoal, deixa eu ver aqui. Memória principal. Alguém pode me dar um exemplo de memória principal? E por que é chamada? Isso. E por que é principal? Vocês têm que saber. Porque ela é utilizada para armazenar os programas e dados no momento da execução?
Assim, não, porque aí você vai estar jogando essa informação para a memória ROM também, não. A RAM poderia até ser, que vai guardando para execução, beleza. Mas a ROM não. Porque a ROM, ela tem 3 programas gravados, que a gente não altera. Então, pessoal, memória principal, né? Porque sem essas memórias, o seu computador não funciona, tá? Não esqueçam disso. É a memória que é usada para dar partida no computador. Sim. A memória, Seria isso? a memória ROM, sim. A memória RAM também. Se faltar as duas ou uma delas, sua máquina não vai ligar. Tá? Então, memória principal, tá? Porque é necessário delas para que o seu computador funcione. Pessoal, então, o que é memória secundária? Tá fácil. Se não é principal, Professor, oi. ficou uma ainda da cache, né? Aqui, São 3, a principal são 3, são divididas em 3, não, a principal é a RAM e a ROM. A memória né? cache, ela é uma memória auxiliar. Tá? Quando inventaram a memória cache, na época, assim, quando ela foi inventada, um pedaço da memória cache ficava dentro do processador e outro pedaço ficava na placa-mãe. Só que hoje em dia não, a memória cache está dentro do processador. A finalidade é auxiliar por quê? Para poder dar mais desempenho para sua máquina, ficar mais veloz. Então a memória RAM, quando desliga o computador, ela se perde e a ROM, ela é gravada, ela não pode ser excluída. Não. O que Ela tem não se dentro, perde, né? o que tem dentro dela, não. Exato. São 3 programas gravados de fábrica. Na ROM, eu até falei daqueles programas que temos quem? O Post, o Setup e a BIOS, que está dentro da memória ROM. Isso. Memória secundária, gente, vamos lá. A secundária é pendrive, é CD, Isso. Então, só. é até fita também, né? HD. Isso. Certo. Então, a memória secundária, né? Ou memória de massa, como é conhecida, só serve para quê, gente? Só serve para guardar as coisas, não é isso? Então, comparado ao mundo real, com qual local da escola que ele se parece? Na biblioteca. Isso. Perfeito, Ariana. Biblioteca. Então vamos aqui. Eu já até dei a resposta, né? O que é memória ROM e o que ela comporta. Turma, quais são os 3 programas que tem dentro da memória ROM? Falei agorinha. A BIOS e o setup. Setup? BIOS, Setup e o Post. Isso. Muito bem, pessoal. Isso aí. Pessoal, o que é BIOS? É sistema básico de entrada e saída, perfeito. Ele vai controlar o fluxo da informação que vai percorrer a sua placa-mãe, tá? O seu computador. Memória cache, eu já até dei a resposta agorinha, né? Então, memória cache é uma memória o quê, gente? Auxiliar, né? Que ele vai ajudar o quê? No quê, gente? Desempenho do seu Processador. processador, do seu computador, processador. Então, quanto mais memória cache tiver, melhor, tá? Então, memória cache vocês vão encontrar aí computador com, sei lá, 10 MB de cache, mega de cache. Pessoal, o que isso? Uhum. Pessoal, o que é barramento? Circulam os dados? Desculpa, Eduardo, você pode repetir? É o caminho por onde circulam os dados. Isso. Não, mas além dos dados tem outra coisa. É um caminho. Pode falar, Cristina, completa aí. É porque tá cortando aqui. Eu não. Eu colei um caminho para a troca de dados entre 2 ou mais circuitos. Isso.
Não, perfeito. Vamos entender que dados tem... Ok, beleza. Pessoal, quais são os tipos de barramento? Dados, endereços e controle? Perfeito. Tá? Dados, porque é informação. A sua imagem, seu texto, sua música está percorrendo. Para onde que ela vai? Quem vai determinar isso é o barramento de endereço. E o que eu vou fazer com essa música que está percorrendo? Eu vou gravar ou eu vou assistir, ouvir? Se eu for ouvir, então eu vou fazer o que? Uma escrita, né? Que perdão, leitura. Se eu for guardar, é tal da a escrita. Então, se eu for guardar, quer dizer que eu estou gravando. A memória de massa, eu também já falei agorinha. Pessoal, memória de massa, alguém pode me dar um exemplo aí? O Abner já me deu um exemplo de 2. O Eduardo também, acho que foi a Ariane também. É pendrive de CD, disquete, Isso, muito bem, Daniel, perfeito. Memória de massa. HD. Aham, ótimo. Pessoal, aí vem aqui. O computador, para processar uma determinada informação, precisa receber os dados e depois devolver. Pergunta-se como são conhecidos esses dispositivos e citar 3 exemplos. Então, quais são aquelas partes que nós usamos para nós interagirmos com o computador? Temos 3 Entrada de entrada e saída. e saída e tem mais outro. Não sei. Não, É o teclado. Não, são 3. A Cristina respondeu 2. Ó, é um de entrada, é outro de saída e o outro que é... Tá fácil, gente. Entrada e saída. Lembra que eu falei sobre isso? Ah, verdade, lembrei. Isso mesmo. Então, é um dispositivo de entrada, de saída, entrada e saída. Entrada e saída. Isso. Verdade. Muito bem, Cristina. Pessoal, alguém pode me dar um exemplo de dispositivo de entrada? Entrada, teclado. Isso. Daniel, dá outro exemplo aí. é o mouse. Perfeito. Muito bem, Cleilton. Edgar, dá um exemplo aí, o teu dispositivo de entrada. Fora o teclado e o mouse, Isso. temos também um acessório que é uma caneta. Ah, sim, eu conheço. Perfeito. Aquela caneta que você faz o toque na tela. Isso. Geralmente é o Palm Top e alguns telefones celulares já está com essa tecnologia. Não, tem assim, mais, geralmente mais a caneta, tem umas canetas que faz escaneia. Você passa a caneta e ela vai escaneando a imagem. Sim. Agora esse do Palm Top que você está usando, falando aí, ele é diferente, porque a tecnologia não é a caneta, é a tela do aparelho, que já vai, que a tela sim, é essa tela, só que ela é usada tanto para entrada como saída. Aquele a impressora, no seu caso aí, acho que ela só imprime. Então era um dispositivo de quê? Pessoal, lembrando, dispositivo. Seria de saída. Isso, perfeito. Tá? Então, quando nós enviamos a informação para dentro do computador, dispositivo de entrada. Quando recebemos a informação, dispositivo de saída. Agora, pela mesma componente que a gente envia e recebe, ele é dispositivo de entrada e saída. Isso aí, a impressora multifuncional. Aí, Edgar, aquela que você falou daquele aparelhozinho da tela, ele é um dispositivo de entrada e saída. Correto. Turma, continuando aqui. Turma, arquitetura aberta. Arquitetura aberta. Alguém pode me dar um exemplo? Isso, tá certo. Então é isso mesmo, Wagner. Você não precisa pagar direitos autorais. Você pega, faz uma cópia de um computador, geralmente padrão PC, né? Não é do Macintosh, não. Esse que a gente conhece.
faz cópia, coloca seu nome e vende. E vai ganhar dinheiro. Por quê? Não precisa de pagar direitos autorais. Isso. Pessoal, eu estou assistindo uma série muito boa. Cara, deixa eu passar aqui, que eu passo para vocês. Como é que é o nome? Que é sobre é uma série, tem 4 temporadas. Vocês acham na internet, pode até baixar para assistir. Né? Vou ver. Que é muito boa, é só sobre tecnologia. Deixa eu caçar aqui. Filmes. Cadê o nome do trem aqui? Assim, cara, assim, muito boa, né? Só de tecnologia. E é até interessante que vocês vão assistir, né? Evolução sobre computadores. Valley of the Moon. Era a primeira temporada. Jogador não. Vou passar para vocês rapidinho aqui, mas é muito bom. Tem um que é Sociedade Hacker, não sei se alguém já ouviu falar. Tá? Que é muito bom também. Mas me deu branco agora. Acho que depois eu. Que é assim. Ajuda. Vamos ver aqui. Sociedade. Sociedade Hack é um que eu falei para vocês. Que é muito bom. Backup. Start aqui. Tá bom, depois eu passo aqui, depois eu procuro e mando para vocês. Porque senão a gente vai perder tempo. Esse é esse mesmo, Mr. Robô. Né? Mas tem um outro. Achei o nome aqui. Esse aqui eu posso. Essa série aqui, gente, é top, viu? Da nossa área, tudo de bom. How and the Catch Fire. Excelente. Vai continuando aqui, tá? A nossa brincadeira. Então, e esse aqui a série, ela aborda um pouquinho a questão de tecnologia de arquitetura. Pessoal, o que é o cabo flat? Isso, plano inflexível, perfeito. Nós temos assim, geralmente os cabos que nós temos flexíveis, né? É o cabo flat, aquele largão, que praticamente não está usando mais. E temos um fininho, que é vermelho, que é para o cabo SATA. Pessoal, com suas palavras, o que vai diferenciar a qualidade de um computador? Com suas palavras, o que vocês acham? É só um processador? É só memória? É a marca do computador? Aí vai o conjunto todo, né? Os componentes, vai tudo, né, professor? Isso, perfeito. Tá? É verdade. Não, mas é isso mesmo. Tem a questão dos pacotes, tem a questão da memória cache, né? Se é baixa, se é alta. Da geração também. Vai. Aqueles panfletinhos lá que enrola nós. Pois é. Já pegou algum antes para dar uma lida agora? Eu peguei. Não, agora aqui na mão não tem não, mas para mim comprar o meu, eu fiz uma pesquisa bem apurada. Mas foi antes das nossas aulas, não? Perfeito, foi antes. Se eu tivesse tido a aula, tinha sido até melhor. Mas aí eu bati cabeça. Mas eu usei aquela questão do brasileiro, né? Você vai em 15 lojas e deixa explorar os vendedores, né? Deixa eles falar, vá anotando. Uhum. Aquele que der mais informação, aí joga no Google, pesquisa e compra. É verdade. Agora é mais fácil. O bom é que você pode fazer consultoria agora.
Eu aprendi muito, porque eu peguei um vendedor muito legal numa loja que ele é formado em tecnologia, então ele explicou bastante coisa, foi através das informações dele que eu comprei o meu. Pô, aí é bom. Quando você pega um cara de verdade, né? Vendedor de verdade, né, é outra história. Pessoal, o que é tecnologia plug and play? É toda a tecnologia que permite uma autoconfiguração dos seus periféricos, sistemas e assim vai. Perfeito. Então, pendrive. Você colocou o pendrive, pluguei. Aí a máquina já reconheceu o seu pendrive. Então, play. Utiliza. Né? Vai passar as fotos do seu celular para a máquina. Conectou os cabos, a máquina já reconhece o seu hardware, né? No caso, o seu celular. Isso aqui tá fácil demais. Pessoal, qual é a função da placa de vídeo? Enviar informações para o monitor. Isso. Assistir filme. Também, perfeito. Rapaz, amo filme. Viu? Pessoal, aí aquele dispositivo que nós usamos para ligar com outros computadores. É a placa de rede? Placa de NIC? rede. Isso, perfeito. Muito bem, Ariane. Anderson, parabéns. É isso aí. A placa de rede. E para a gente ouvir som, turma, a gente precisa de quê? Além das caixas Placa de som. Placa de? som. Placa de som. Perfeito. Placa de áudio. Perfeito. Pessoal, a placa de som, que tipo de dispositivo é? Saída. Isso. Perfeito. Pessoal, para que serve o modem? Modular os Desmodulador e modulador. Isso, ele vai transformar o sinal analógico em digital e digital em analógico. Aham. Perfeito, Cleito. Pessoal, aparelho CD-ROM. Acho que vocês precisam responder isso aqui. Acho que não, né? Para gravar CD, né? Fazer leitura. Vou perguntar Ouvir música, aplicações multimídia. isso, execução de arquivos multimídia. Pessoal, qual é a finalidade da fonte? Distribuir energia elétrica a todos os componentes do computador. Falta uma coisinha para completar, ficar completa a resposta. Estabilizar a energia que entra. Não. A fonte, além de ela mandar energia para os componentes, ela faz mais uma outra coisa. Porque se ela não fizer, ela vai queimar só o seu computador. Ela vai converter a energia. Não pode esquecer disso, tá? Se cair no concurso, vai ter essa frase, Edgar. Se esquecer a palavrinha converter. Estou anotando aqui já. É isso aí, né? Porque, pô, ele passa energia, mas se passar 110 ou 220, vai torrar tudo. Então, além dele passar energia, ele tem que converter para as voltagens adequadas da máquina. Porque os seus fusíveis lá, o circuito, eles trabalham com 5 volts, 8 volts, 12 volts. Tá? Eles vão alterar a energia. Pessoal, o que é o flop aqui? Vocês conhecem o flop? Flop era o dispositivo de entrada para disquetes. Isso. Gabinete, quem é, gente? CPU, né? Onde fica guardado todos os componentes da máquina. Perfeito. Pessoal, eu lembro que quando eu estava começando a mexer com informática, mas eu não sei de nada de informática ainda. Todo dia eu estudo um pouquinho. Mas quando eu vi as pessoas falando sem saber de nada, eu falei, cara, esse povo sabe muito. Aí depois que você aprende um pouquinho, aí começa a ver lembrar das mesmas palavras e frases que as pessoas falavam à sua volta. Aí ficava assim, rapaz, como que eu era burro, viu? Falta de conhecimento. Continuando aqui. Pessoal, o que é USB? Dispositivo de fluxo de dados em alta velocidade. Perfeito. É aquela partezinha de metal que está junto
da parte do pendrive, tá? Que o pendrive tem dois pedaços. Memória SSD, memória flash, e mais o USB, que é a parte de metal que você conecta nos locais. Pessoal, scanner, defina, por favor. Equipamento utilizado para escanear imagens e textos para o formato digital. Isso. Pessoal, o scanner, que tipo de dispositivo ele é? Entrada. Perfeito. Ele vai jogar a informação para dentro do computador, dentro do sistema. Isso. Turma, essas perguntinhas caem com curso, viu? Eu até aconselho depois vocês pegar. Ó, tem um site muito bom. É o. Acho que é esse aqui. Tem esse. Apostilando.com. Acho que é esse, né? Esse apostilando aqui é um bocado de apostila de parte de informática. Mas não é esse site aqui, não. É outro. Eu esqueci agora. Depois eu passo para vocês. É um site que só sobre concurso. Eu não sei se tem folha dirigida. Esse é conhecido. Você conhece, né, Edgar? Tem uma folha dirigida, mas tem outro site que ele tem prova de N milhões de, assim, posso falar exagerando, milhões de provas de concurso, com gabarito e tudo. E vocês podem escolher o tipo de prova, por região, por banca, por cargo, tá? Tem o que concursos, tem vários, professor. Mas tem um que eu achei tão bom que ele coloca por ordem alfabética, de A a Z, né? Tem as regiões, você clica nas regiões, concurso aberto, editar. Cara, assim, é bem interessante, ele é bem completo. E assim, é bom, porque é um exercício que você vai fazendo, você vai pegando o conhecimento que você tem e pegando essas apostilas, baixando e lendo aquilo que você estudou para responder. Aí você vai vendo em que nível de conhecimento vocês estão. Eu fazia muito isso. Pessoal, continuando aqui. Impressora, pessoal, eu vou pular impressora, porque todo mundo conhece. Estabilizador, para fechar essa parte. Tá? Equipamento utilizado para controlar a tensão da energia e ajudar a preservar a vida útil do equipamento. Perfeito. Né? Então, de forma mais simples, vai estabilizar a energia, né? Porque a nossa energia sempre oscila. 110, 180, 200, que é a coisa toda. Essa oscilação chega dentro do computador e sobrecarrega os componentes eletrônicos. Então, o tempo de vida útil do seu computador reduz. Então, o estabilizador recebe a carga de energia e ele estabiliza. Tá? Turma, então a apostila 2 também fechamos aqui. Tá? Vou fechar aqui a apostila 2. Vou partir para a apostila 3. Apostila 3. Eu vou compartilhar aqui a tela. Apostila 3. Pessoal, como é que tá aí? Tá muito rápido? Tô falando enrolado? Tá tranquilo para todo mundo? Beleza. Pessoal, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Fala que não entendeu, pede para me repetir. Agora eu vou aqui pro finalzinho dessa apostila. Vamos ver aqui. Ok. Pessoal, o que é um software freeware? Agora só é software. Só programa de computador. Isso, ó, o executado pode ser modificado. Então, plugins e leitores, né? Aqui pode utilizar os navegadores, né? O Google Chrome, tá? O Mozilla Firefox. Né? Podemos utilizar aqui alguns codecs, né? Como o Real Player, o Media Player, o VLC, né? São alguns aplicativos, né? Freeware, que você baixa de graça, usa à vontade. Outra coisa, também não pode vender, tá, gente? Pessoal, o que é um shareware e o proprietário comercial?
são os softwares comerciais que são distribuídos gratuitamente em um formato limitado e que expiram um determinado período. Isso. Né? O proprietário comercial nem precisa falar dele, né? Porque é tudo que é pago. Pessoal, software beta. Software que está em desenvolvimento que é considerado aceitável e é lançado para o mercado. Só que ele ainda está em desenvolvimento. Ele não está pronto, não. Ele joga para a gente testar para eles de graça. Mas, o professor, essa questão do Orkut, o Gmail ainda ter ele como beta, como funciona isso? Mas Orkut, existe esse bicho ainda? Nem sei, nunca vi esse bicho. O Gmail, pelo que eu sei, o Gmail, ele não é aplicativo, não. Né, não? Não. Ele não vem como... Ele não fica lá ainda registrado como beta? Eu pesquisei na internet e eu achei essa informação, mas eu não sabia se ela procedia, né? Era verdadeira. O Orkut e o antigo Gmail. Os primeiros. Primeira... Ah, tá, entendi. Acho que eles podem colocar o seguinte aqui. Versão beta, no caso, colocar aí o Orkut, Gmail. Vamos imaginar que tem a versão que já está no mercado, está sendo usada. Aí eles têm uma versão que estão testando ainda, ver se está tudo ok. Aí eles lançam como versão beta. Apesar que, no caso, ele vai entrar como teste também. Que pode ser que dê erro, né? Mas assim, só do jeito que você me passou aqui, tá aqui, o Abner colocou, Orkut e Gmail, ele não entra como versão de teste. Ele tem que estar definido lá no aplicativo. Gmail, versão beta. Porque se não tiver nada nesse sentido, então ele vai classificado se não for pago como freeware. Mas é porque a empresa que eu pesquisei, ela informa que ainda no sistema deles ainda está registrado como beta. Não foi modificado até hoje. Estranho. Eu também achei estranho, mas como eu não tenho Orkut e eu não tinha certeza a questão do Gmail, né? Uhum. Aí eu deixei e falei assim, eu não sei se isso procede, né? Isso é um caso a pesquisar. Mas assim, o que nós podemos fazer é nos prendermos no caso, na licença que é colocada. Né? Vamos pegar aqui uma versão qualquer, Microsoft, o Windows. Eu estou usando aqui o Windows 10. Se lançar, vamos imaginar aqui o Windows 11, geralmente eles vão lançar, no caso, o Windows 11 Beta, né? Primeiro para fazer o teste, né? Isso. Que aí eu vou ter certeza que eu estou usando o sistema operacional, mas não está pronto ainda, então pode dar erro. Aí geralmente quem mexe muito com essa questão do sistema operacional utiliza máquinas virtuais no computador para simular um outro sistema operacional dentro de outra máquina. Eu já fiz isso já. É interessante. Pessoal, hardware. Deixa eu ver aqui, beta, ok. Hardware, alguém pode me dar um aí? Isso. Aquelas propaganda chata, né? Que você só vai poder usufruir se você pagar, né? Não, beleza, Davi. Aí, até que os colegas dão uma clicada, né? Messenger, nossa, um Messenger, quanto tempo tem? Apesar que o Messenger, ele existe hoje. Ainda mais quem vai utilizar o Facebook, aí ele tem o Messenger deles. E acho que o que fizeram foi incorporar. Pessoal, software livre ou open source? Isso aqui é uma coisa interessante para a gente entender. Vamos lá, turma, me ajudem aí. Software livre. Pois essa parte ela confunde, né, com aquele comercial proprietário, comercial livre. Eu me baguncei nessas definições. Não, mas isso aqui vai ser fácil, o Anderson. Sabe por quê? Porque esse software livre, open source, quando a gente falamos assim, open source,
quer dizer que é um software livre porque ele é de graça, e open source porque É o código aberto. é código né? aberto. Isso. O de cima, o primeiro lá, o freeware, ele não é código aberto. Esse sim. Então esse você pode modificar ele. Você pode alterar, tá? Você pode fazer um carnaval. Você pode personalizar esse software dele que você baixar. Tá? Aí como exemplo eu te dou aqui o Linux, né? O Web Apache a gente mexe também, configura ele. O Linux, e temos também o pacote LibreOffice, né? Que é o genérico, que é o concorrente do pacote Office da Microsoft, que é a mesma coisa. Então isso você pode baixar, pode alterar as características dele, né? E pode distribuir para os colegas. Esse aqui é software livre comercial. Né? Software livre comercial é tudo aquilo que o software livre de código aberto mais a parte de comercial. Resumindo, que você pode vender ou não, vai ficar a seu critério. Vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que utilizam o Windows Red Hat, que é para servidor web, e vende o serviço. Né? Trabalha com serviço. Então, quando vocês estiverem fazer um site qualquer, vai fazer um TCC. Aí o TCC de vocês vão fazer uma plataforma web. Né? Vai fazer um aplicativo para, sei lá, receita de bolo. Né? Aí as pessoas têm que cadastrar. Aí vocês vão criar um banco de dados lá em MySQL. Né? Vão utilizar uma tecnologia por PHP da vida, um HTML, CSS, um JavaScript. Vai pegar tudo isso aí e vai colocar dentro de um site ou de um servidor. Esse servidor tem um sistema operacional como o Red Hat Enterprise, que é de grátis. Uma coisa que eu reparei que é interessante, turma, antes de eu perguntar o que é sistema operacional, que a maioria desse software livre tem uma coisa interessante. Olha só. Como eu posso colocar aqui? A linguagem que está ficando no momento agora em evidência é o Python. Eu até falei sobre isso com vocês. O Python é para quem mexe com site, programação web, machine learning, IA. Estão usando bastante agora o Python. Né? Tem o Java também. Mas olha que coisa interessante. Muitas pessoas, mas fulano ganha dinheiro com software livre, que é de graça, ganha muita grana. Né? Um melhor exemplo que eu vou dar aqui para vocês é a questão do Python. Tem uma empresa X nos Estados Unidos que ela detém o monopólio do Python. É ela que é a desenvolvedora do Python. Ótimo. Vocês, para entrar para o mercado, estudando bem programação e dominando Python, vocês podem fazer uma prova, né, pagar um valor em dólar, esse dinheiro vai para a empresa que controla a tecnologia Python, lá nos Estados Unidos. Vocês fazem a prova passando, a essa empresa americana, nem sei se ela é americana, ela vai mandar para vocês o certificado dela que desenvolve, falando que vocês dominam a tecnologia Python. Aí o que vocês vão fazer? As empresas utilizam Python de graça. Só que elas pagam quem? A mão de obra. E a mão de obra quem são? Vocês. Então todo mundo ganha dinheiro. Pessoal, desenvolvimento dá grana. Tá? Pessoal, o que é um sistema operacional? Esse está de graça. Perfeito. O Abner já estava com o dedo no gatilho, né, do Enter. Né? Parece aquela brincadeira do SBT. Passa ou repassa, né? Vai falar antes de ganhar a torta na cara. Antes do cara falar, já apertou o botãozinho. É isso aí. Continuando. Pessoal, o que é software de aplicação? De graça. Alguém me dê um exemplo de software de aplicação. Então, sistema operacional é o nosso gerente da máquina. E um software de aplicação, alguém pode dar algum exemplo? Um aplicativo. Os Excel, aplicativos não, né? dos programas. Isso.
PowerPoint. PowerPoint, Office. o Office, né? Tem tudo junto. O vírus, gente? Vírus de computador Também. Também. Né? Qual é a função dele? Dá prejuízo. Né? É. Então, só lembrar, se a função do seu aplicativo, do seu programa é gerenciar a máquina, ele é sistema operacional. Se a função dele é fazer texto, joguinho, fazer planilha, apresentação, então ele é um aplicativo. Agora, pessoal, o que é linguagem de programação? Né? Dá um exemplo aí de um tipo de linguagem. Isso. Alguém me dá um exemplo de uma linguagem de programação que é usada? C, Java. Isso. HTML. Qual? HTML. C++? É o C++, isso. Né? Temos C Sharp. Tudo bem, Edgar. Uhum. Também estamos já finalizando aqui. Só fechar a parte da terceira apostila aqui para estar finalizando. Continuar aqui. Pessoal, BIOS. Isso aqui tá 24. Não, tá tranquilo. Foi rápido. Isso. Perfeito, ó. Uhum. É isso mesmo. É o nosso sistema básico de entrada e saída. Pessoal, me dá um exemplo de sistema operacional de interface de caractere. Perfeito, o DOS, né? Nós podemos até simular o DOS aqui no nosso Windows, né? É só ir na parte lá onde você digita qualquer coisa para pesquisar, escreve CMD e aperta Enter que ele vai simular para nós aqui o prompt de comando, né? Vai simular a telinha do DOS. E um exemplo de sistema operacional de interface gráfica, isso que é de graça. Né? Mais conhecido qual é? Sistema operacional de interface gráfica, gente. Windows. Windows, isso aí. Pessoal, classificar o pacote Office quanto à sua funcionalidade. O pacote Office ele é o que, gente? Enquanto a sua função? É um switch? Não. Não, ele é um switch porque é um Processador pacote. de Repete, Daniel, por favor. Daniel, não te ouvi porque cortou. Não, tranquilo. Tranquilo, Cleilton. processador de texto. Isso, Eliane, muito bem. Aplicativos. O pacote Office é aplicativo. Pessoal, lembre, classificação. Nós temos dois tipos de classificação. Enquanto a licença, enquanto a função. Enquanto a função, temos três. Sistemas operacionais, aplicativos e linguagem de programação. Então, o que tem no pacote Office? O Word, que é texto, o Excel, que é planilha, PowerPoint, que é apresentação. Não gerencia a máquina, então o que? Aplicativo. A palavrinha mágica, né? Funcionalidade, né? Que é sua função. Agora aqui, ó. Classificar o Windows quanto ao seu custo, ó. Ó a palavrinha mágica aqui. Custo. O Windows, ele é o quê? Bastante. Então, se ele é pago, qual licença ele é? Nós vimos tem há pouco tempo. Alguém tinha até respondido aqui. É o proprietário? Isso, proprietário comercial. Perfeito. Classificação Windows quanto ao seu custo, né? Pessoal, o que é um arquivo de extensão BMP? Que tipo de arquivo é? Isso, arquivo de imagem. E qual é a extensão dos arquivos do Word?
TXT? Também. Mas qual é o mais famoso? Doc. Doc. E agora temos o DocX também, né? Que é 4. É isso aí, gente. O Word abre todos esses aí. Perfeito. Pessoal, extensão de arquivo executável. .xt. Ponto .bat, isso, muito bem. Qual que você falou, Eduardo? .xt. É XT? Não é XE, não? .exe, perdão. .exe. Isso, perfeito. O BAT aqui é arquivo de sistema, o XE é outro executável também. Pessoal, arquivo MP3, que tipo de arquivo é? Áudio. Ótimo. E arquivo PDF? Documento eletrônico. Ótimo. E a extensão do arquivo PowerPoint? PTT. Isso, PPT. E temos também o PPTX. Essa pergunta aqui é difícil. Pessoal, qual é a função do vírus? Pai, você não está estudando? Tu tá atrapalhando, né? É? A sua filha, Daniel? Filha, o nome dela é Samília. Fica bem em conta aqui. Que legal. Quantos anos? Está estudando. Ó, nossa, mocinha tecnológica. Eu tenho uma de 15 anos. Ah, com certeza. Pessoal, a função do antivírus. Pesquisar arquivos em locais determinados. Ah, você pode colocar assim, combater vírus, né? E combater arquivos, que é meio vago. Pessoal, qual é o nome dos programas que reduzem o tamanho dos arquivos? WinRAR. Isso, o WinRAR, né? São os compactadores, né? Essa pergunta aqui é legal. Pessoal, que alguém pode me explicar o que vem a ser um software que tenha caído em domínio público? Ele não tem restrição de direitos autorais? Isso, Maraí. Perfeito. Se eu não me engano, vou dar um exemplo aqui, Microsoft. Não tem a do Windows? Que eu não sei, eu não me lembro. Agora, a lei, né? Mas vamos imaginar aqui, supondo, que do Windows, a versão Windows 98. Né? A 98, de repente, ele vai cair em domínio público depois de 20 anos de ter sido comercializado. No 98, 2008, 2018. Então, por mais que a Microsoft queira cobrar dos outros, de a gente aqui sobre o Windows 98, ela não pode mais cobrar, que ela não permite. Então, tem muita coisa que alguém produziu vai cair em domínio público. É um exemplo, tem um exemplo dos remédios, né, professor? A patente cai, Isso. aí é liberada para o governo local. O melhor exemplo é isso aí. É igual que a história desse negócio de criar medicação para esse vírus chinês. Né? Nós já temos medicação para começar a combater. Só que o povo não está nem aí. Assim, o povo que me refiro às empresas, né? Não corre atrás. Por quê? Eles não vão ganhar dinheiro, porque a patente está quebrada. Um remédio que tem quase 100 anos aí, né? O resultado é 100% praticamente, quando é tratado bem no início. Mas não. Eles querem fazer uma medicação cara, por quê? Eles não estão com a gente, eles querem dinheiro. Taca a vermectina no povo. Eu tomo, já tomei, para prevenção. Ivermectina, hidroxicloroquina, eu tomo. Né? E todo mundo que eu vejo que tá. Agora, quem não toma, né? Assim, as mídias que passam isso aí para não tomar, eu tenho certeza, se tiver morrendo, você vai querer tomar no início. A ivermectina custava R$4. Com a pandemia foi para 28. Que bacana, né? Pois é. E mesmo assim, comparado com os outros, né? Mesmo se for, né? Aqui em casa eu tinha, semana passada eu tomei ivermectina. Pois é. E na África eles usam há 25 anos. Só ivermectina. Aqui no Brasil, acho que há 70 anos, né? Que tem essa medicação. Bom, turma,
Quando eu fugir do assunto, né? Depois o povo vai falar que eu tô querendo entrar em política, então eu vou só me reter aqui no assunto, tá? Né? Porque às vezes eu gosto de política eu acabo falando um pouquinho. Mas assim, turma, em relação ao nosso conteúdo aqui, as 3 apostilas, eu fechei. Falta a última apostila aqui, que ela é bem tranquila, que é de redes, tá? Mas de redes eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela para quarta-feira, nossa quarta-feira agora. Então, quarta eu vou fazer mais uma livezinha com a gente, que é só para finalizar essa última apostila, entrar na parte prática e eu explicar a questão da organização dos nossos computadores. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Eu vou parar essa apresentação. Tá? Então, nós respondemos aqui os 3 questionários. E eu vou abrir aqui um outro programa. Certo, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Ok. Pessoal, vou compartilhar uma tela aqui. É uma janela. Tá. Vou fazer a brincadeira com vocês aqui. Vai encerrar a nossa aula de hoje. Turma, vocês estão vendo a telinha do Paint aí? Dá pra ver todo mundo? Já carregou? Alguém pode me dar algum ok aí para me saber se está tudo bem? Sim, meu chegou, professor. Ah, não, tá ótimo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Sim, chego. Tá? Deixa eu escolher uma vítima aqui, ou um voluntário. Aqui, Aisha, né? Pessoal, vamos pensar, eu vou contar uma historinha rapidinho aqui. Vamos imaginar aqui a Aisha, né, nossa colega. Tá? Ela mora... Vamos colocar aqui que ela mora na Ceilândia. Tá? É uma situação hipotética. Tá? Então a Aisha mora na Ceilândia e nós não moramos. Né? E a Aisha, assim, ela tá meio triste, sabe? Meio desanimada, tá? Porque ela passou no concurso lá do Senado Federal, né? Para técnico em informática e vai ganhar uma mixaria, sabe? Então de 10 mil reais, né? Aí eu sei que a Aisha tá meio triste, né? Essas coisas, né? Mas não, né? 2 férias por ano, essas coisas assim, né? 10 mil por mês, né? Tá com faxina, né? Não consegue comer direito. Aí ela quer desabafar com os colegas. Aí eu faço um desenhozinho aqui, como se fosse a Ceilândia. Tá feio, mas não reparo com feiura, tá? Só para encerrar a nossa aula de hoje. Então imagina o que é a Ceilândia. Ceilândia. E aqui na Ceilândia, ela é dividida em 4 setores. Norte, Sul, Leste, Oeste. A Aisha mora aqui no setor Leste. Aí tem aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esses quadrados, essas partezinhas aqui são as quadras, ó. Quadra 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela mora na quadra 5 e aqui fica a casa de número 5. Tá? Então a Aisha tá meio triste, desanimada, né? Ô Aisha, eu sei que 10 mil é pouco para você, mas tá bom. Aí o que a Aisha faz, né? Ela, não, tá meio triste, quer desabafar com os amigos, com a gente, né? Aí ela pega, manda fazer um churrasquinho na casa dela. Um churrasquinho simples, né? Ela só mandou matar uns 2 novilhos, tá? Um pouquinho de arroz lá, bastante vinagrete. Colocando aquela costela assada assim no chão. Né? Essa coisa ruim, sabe, gente? Aí, e a partir do seguinte pensamento, que nós não moramos lá, ela vai lá, faz um mapa, pelo Google da vida, ou desenha, e dá pra gente esse mapa. Pra gente chegar na casa dela. Ó, eu quero ir com churrasco de costela, viu, Acha? E Coca-Cola. Pessoal, aí, a partir do seguinte aqui, desse desenho, que temos aqui, aí eu faço para vocês a seguinte pergunta. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui. Tá? Deixa eu alterar. Deixa eu escolher outra cor. Tá. Pessoal, para chegar na casa da Aisha, nós temos que chegar onde primeiro? Me ajude, vamos lá.
Pode falar, Lili. Isso, na Ceilândia. Ó. Vocês concordam com o Davi? Lili, concorda com ele? Então, a gente tem que chegar onde? Na Ceilândia. Vamos lá, ó. Ok. Pessoal, depois que chegamos na Ceilândia, temos que procurar o que agora? Isso. Setor, ó. Setor. Me acompanhe. Pessoal, depois do setor. Quadra. Isso, Eduardo, muito bem. Quadra. Perfeito, ó. A quadra. Tá? A quadra. E depois da quadra? Na casa. Muito bem. A casa. Pessoal, em cima dessa ideia aqui, nossa aula está até encerrando, né? Vocês entenderam que para chegar na casa aqui, né, da Aisha, primeiro tivemos que chegar na Ceilândia, depois procurar o setor, depois procurar a quadra e depois a casa? Sabe o que nós estamos falando aqui agora, nesse momento? Da organização dos nossos computadores. Independente se esse computador ele é um celular, independente se ele é um desktop, independente se ele é um laptop, independente se ele é um servidor, um mainframe, nós estamos falando da organização dos computadores. Olha que legal, tá? Na próxima aula eu continuo com essa brincadeira aqui, tá? Pessoal, como é que foi a nossa brincadeira de hoje aqui? Tranquilo, gente? Deu para render? Foi tranquilo? Bem explicado? Tá? Pessoal, qualquer coisa, tá? Me interrompa, manda mensagem, tá? Turma, aproveitando, tá? Quem tem só celular, tá? Ou melhor, eu vou deixar para conversar mais um pouquinho na próxima aula, porque vai dar 20 para as 11, tá? Eu quero agradecer por vocês todos aqui, estou muito feliz, tá? Por favor, vamos continuar todo mundo junto aqui até o final do nosso curso, tá? Não esqueça de entrar lá no nosso fórum, tá? Quem não entrou ainda, vai lá, participa, coloca lá, né? Se identifique, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada um de vocês, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom, tá? Bom descanso e até quarta-feira, tá?